que apareça em todas as línguas indo-europeias, tá, ok? Que não tenha passado essas línguas por empréstimo. Ora, se essa palavra, por exemplo, a palavra para trigo, existe em todas as línguas indo-europeias, isso significa que essa palavra existia no indo-europeu primitivo. Portanto, esse povo deve ter vivido num local onde havia trigo. Tá, ok? E aí os paleobotânicos podem nos ajudar a identificar quais regiões, em quais regiões essa planta podia ser cultivada, né? E outras palavras, para animais e para outros fenômenos naturais que nos permitem fazer uma dedução do local de origem. Claro, isso é controverso. Alguns estudiosos dizem, né, que, bom, já disseram um monte de coisas, já disseram que o indo-europeu se originou no norte da Europa e dali foi para a Índia. Alguns acham que se originou na Europa Oriental. As hipóteses mais prováveis hoje são o Cáucaso, a região do Cáucaso, e, exatamente, quer dizer, então o armênio estaria ali no próprio berço do indo-europeu, né? E outra região bastante cotada é a Anatólia, onde fica a atual Turquia. Que era Armênia. Então, continua, né? Pois é. Então, foi por aquela região. E dali, através da agricultura, né? Inicialmente achava-se que tinha sido através da guerra, das conquistas. Hoje se sabe, ou se deduz que foi através da expansão da agricultura, num período pré-histórico, num período neolítico, que essas populações foram se expandindo, as tribos foram se deslocando e foram levando essa língua, que evidentemente foi se dialetando devido à distância geográfica entre as diversas tribos e devido à evolução temporal. Tá, ok? Então dali eles foram para o norte da Índia, foram para a Europa e assim por diante. Uma outra questão, né, é a reconstrução atual do indo-europeu. Como é o indo-europeu hoje? Já houve muitas hipóteses. Por exemplo, no século XIX, um sujeito chamado Schleicher chegou a fazer uma reconstrução do indo-europeu, chegou até a escrever uma historinha, uma fábula em indo-europeu. Os estudos mais modernos demonstram que o indo-europeu é diferente daquilo que o Schleicher tinha imaginado. Quer dizer, então, as reconstruções mais recentes do indo-europeu apresentam um sistema fonético, fonológico, morfológico, sintático, etc., uma hipótese mais consistente hoje em dia. E, sobretudo, para terminar, eu falei aí da genética, né? Hoje em dia está sendo feito um estudo simultaneamente genético e linguístico. Existe um livro maravilhoso, que eu até recomendo a todos vocês, de um geneticista italiano chamado Luigi Luca Cavalli Sforza. O livro se chama Genes, Povos e Línguas. E nele ele mostra como o método de reconstrução, de estudo da evolução humana com base na paleoantropologia e na genética segue o mesmo método da linguística histórica. E ele faz uma comparação entre as árvores genealógicas linguística e genética. E ele diz que elas coincidem na maioria dos pontos. Por quê? Porque a maioria das pessoas, por exemplo, uma mulher, né, pré-histórica, quando se casava, geralmente com um homem de outra tribo, ela levava para essa nova tribo não só os seus genes, né, que ela ia transmitir para os seus descendentes, mas também a sua língua. Então, quer dizer, duas coisas que nós transmitimos para os nossos descendentes são os nossos genes e a nossa língua. Com a única diferença que as línguas podem, às vezes, ser mudadas. Uma população pode ser conquistada e, de repente, deixar de falar sua língua materna e passar a adotar uma língua estrangeira. Já os genes não sofrem esse tipo de risco, né? Mas, ao fazer essa comparação, ele mostra como a linguística histórica e a genética histórica podem se ajudar mutuamente. Tá, ok? Hoje já se fala até na reconstrução ainda anterior ao indo-europeu. Então, pelo mesmo método, já se fala numa língua chamada nostrático,
que teria dado origem ao indo-europeu, teria dado origem a uma série de outras línguas, etc, etc. E assim nós vamos recuando até, quem sabe, chegar à primeira língua do homem. Ou pelo menos a primeira língua que deu origem a todas essas outras. Se havia outras línguas, pode ser que elas tenham se extinguido. Mas, através da comparação genética e, ao mesmo tempo, linguística, é possível recuar a um passado muito distante. Talvez 100 mil, talvez 150, 200 mil anos antes de Cristo. Ou seja, as origens do Homo sapiens. Tá ok? Esse é um estudo fascinante. É um assunto que eu poderia ficar aqui horas falando sobre ele. É uma coisa que eu adoro. Mas o que eu quis mostrar para vocês foi só um pequeno esboço do que é esse estudo. Mostrar que a linguística histórica está mais viva do que nunca e que, quando nós estamos aqui estudando latim, que pode até parecer enfadonho à primeira vista, nós estamos aqui na porta de entrada de um universo muito vasto e muito fascinante. Tá ok? Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado a todos.